Olá, hoje é quinta-feira, 23 de abril de 2020. Seja muito bem-vindo a mais um Boletim a Mais. Comigo, Diego Amorim, as principais notícias desta manhã. Eu começo com a informação de que o ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça e da Segurança Pública, participou agora há pouco de uma live organizada pelo Itaú e nela ele voltou a falar daquela resolução do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, com orientações para o sistema prisional em meio à pandemia do novo coronavírus. Essa resolução que está provocando uma polêmica danada, porque está permitindo que presos de muita periculosidade, como membros de facções criminosas, estejam sendo colocados em liberdade, em regime de prisão domiciliar, e nós tivemos nos últimos 2 dias pelo menos 2 casos que foram noticiados de membros de facções criminosas que romperam a tornozeleira eletrônica e simplesmente fugiram. O ministro da Justiça, então, nessa live, voltou a dizer que é preciso se preocupar com a individualidade de cada caso antes de tomar essa decisão de soltar as pessoas em razão da pandemia do novo coronavírus. Disse o ministro Sérgio Moro que não sejam colocados em liberdade presos, ainda que no grupo de risco, que se enquadrem na categoria de presos perigosos. O Moro acrescentou: a grande probabilidade é que membros de facções criminosas não sejam mais encontrados. O ministro citou também que a partir da resolução do CNJ, cerca de 30 mil presos poderão ser colocados em prisão domiciliar, mas ele já adiantou que não há no sistema de segurança pública do país tornozeleira eletrônica para todo mundo. Aí o ministro voltou a dizer que temos que tomar certo cuidado com isso. Olha, mesmo para quem tem tornozeleira eletrônica, um membro de facção criminosa, ele rompe essa tornozeleira e vai-se embora, e vai fugir, como a gente registrou e noticiou no site ontem e hoje, 2 casos de líderes de facções criminosas com condenações que ultrapassam 100 anos de prisão e que, em razão da pandemia, acabaram indo para casa e da casa direto para a rua. Então, essa é uma questão muito delicada. Mais cedo também nós noticiamos um documento exclusivo do Conselho que reúne todos os secretários de segurança pública do país, em todos os estados. Eles enviaram um ofício ao Dias Toffoli, que é o presidente do CNJ e também do Supremo Tribunal Federal, pedindo alguma solução em relação a isso. Algum ajuste precisa ser feito nessa resolução do CNJ. Senão, até o fim da pandemia, a gente vai ter todas as lideranças de todas as facções criminosas soltas, enquanto a gente está aqui em casa, trabalhando de casa, vivendo esse isolamento e esses bandidos perigosos nas ruas em razão da pandemia do novo coronavírus. Ontem nós noticiamos também um ofício que foi enviado pelo ministro Sérgio Moro ao Dias Toffoli no último dia 8, com esse alerta da possibilidade de soltura de presos perigosos, e nós noticiamos que até hoje, 23 de abril, o ministro Dias Toffoli não deu nenhum retorno ao ministro Sérgio Moro. Há mais 2 questões aí nesse assunto ainda. Uma ação do partido Podemos no Supremo Tribunal Federal, que está com a relatoria do ministro Marco Aurélio Mello, que também questiona essa resolução e que ainda não teve um retorno. E também há um projeto de decreto legislativo que foi apresentado na Câmara pela bancada do Partido Novo e pelos deputados Santini, do PTB, e o Paulo Martins, do PSC. Também nenhum retorno sobre este projeto. Nós vamos continuar cobrando alguma resposta, pelo menos, a todas essas ações que estão sendo feitas para tentar ajustar essa resolução e impedir que, mesmo em razão da pandemia do novo coronavírus, presos de alta periculosidade não sejam colocados em liberdade. Mudando de assunto, mas ainda no campo da polícia, do campo de prisão, nós estamos apelidando aí de Corona Jato. Já começaram as operações nos estados para investigar, para apurar, para desbaratar organizações que estão atuando para desviar recursos públicos destinados ao combate à Covid-19. Então, por exemplo, hoje de manhã nós tivemos a Polícia Federal cumprindo mandados de busca e apreensão na prefeitura de Aroeiras, que fica no interior da Paraíba e em uma empresa da cidade. O objetivo da ação, pasmem, é isso mesmo, é investigar o desvio de recursos do Fundo Nacional de Saúde destinado ao combate à pandemia do novo coronavírus. Infelizmente, nós sabemos que esse é apenas um dos vários casos e nós vamos continuar acompanhando isso que já está sendo batizado de Corona Jato. Vamos em frente? O Senado deve votar na próxima semana
A expectativa, segundo a minha apuração, é de que o Davi Alcolumbre apresente na segunda-feira o seu substitutivo àquele projeto desfigurado do Plano Mansueto. O Plano Mansueto foi desfigurado na Câmara, o Senado está tentando ali e já conseguiu um acordo para mudar esse texto da Câmara. Esse texto mudado, Plano Mansueto, para quem não sabe, é aquele plano com medidas de curto prazo de socorro financeiro aos estados e municípios. Esse texto construído no Senado com o apoio do governo, com o apoio de Paulo Guedes, deverá ser apresentado na próxima segunda-feira para os senadores votarem o mérito na terça-feira. A expectativa é de que ainda na próxima semana, até sexta-feira da semana que vem, a Câmara volte a apreciar essa matéria, já que teve mudanças e vão ter mudanças no Senado, para que siga para a sanção presidencial até a próxima sexta-feira. E uma confirmação desta manhã. É isso mesmo que nós noticiamos ontem, apenas confirmando. Neste novo texto do Senado está previsto o congelamento dos salários do funcionalismo público por pelo menos 2 anos. Vai ser incluído um dispositivo nesse texto de alternativa ao Plano Mansueto, dizendo que enquanto o Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de todas as atividades econômicas do país, estiver recuando, o salário do servidor público vai estar congelado, ou seja, não vai ser reajustado nesse período. Pelo menos é isso que vai estar na proposta que será analisada muito provavelmente na próxima terça-feira pelos senadores. Faço questão de registrar no Boletim a Mais de hoje também uma preocupação do presidente da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Hoje eles divulgaram uma lista de mais propostas para serem apresentadas ao governo federal em meio à pandemia do novo coronavírus, mas uma coisa chamou a atenção aqui da nossa reportagem. O presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, disse que em razão da burocracia e outras questões, os recursos que estão sendo liberados pelo governo federal em meio à pandemia ainda não estão chegando às empresas. Isso é muito interessante, porque uma coisa é o Palácio do Planalto, o Parlamento, quem quer que seja, convocar uma coletiva e anunciar uma série de medidas no combate à Covid-19, e a outra é essas medidas se concretizarem lá na ponta. Então, o presidente da CNI está dizendo que esse dinheiro todo anunciado pelo governo federal para as empresas ainda não está chegando às empresas. Diz o Robson Braga de Andrade, abro aspas para ele: o governo e o Banco Central tentaram aumentar a oferta de crédito público. No entanto, há um empossamento da liquidez nos agentes financeiros e os recursos não estão chegando às empresas. O Tesouro e o BNDES poderiam assumir o risco devido à complexidade do momento que vivemos hoje. Fecho aspas para Robson Braga de Andrade, o presidente da Confederação Nacional da Indústria. E por fim, para concluir nosso boletim a mais desta quinta-feira, 23 de abril, eu registro que enquanto Rodrigo Maia e lideranças da Câmara dos Deputados aqui em Brasília estão cedendo às pressões corporativistas do Ministério Público e do Judiciário nos estados, que não querem o avançar da tramitação daquele projeto que tenta pôr fim aos chamados super salários, aqueles salários pagos a servidores públicos acima do teto constitucional, lá no estado de São Paulo, na Lesp, os deputados estaduais Arthur Duval e Janaína Pascoal apresentaram um projeto que propõe acabar com os pagamentos acima do teto constitucional lá em São Paulo. Nós sabemos a farra que é isso, de salário, o pessoal recebe mesmo o teto constitucional, mas com penduricalhos, com gratificações, com auxílios isso, auxílio aquilo. Isso chega a passar de 100, 200 mil reais por mês que servidores públicos recebem, e isso é inconstitucional. Esse projeto na Lesp esperamos que avance, mas principalmente o projeto que é relatado pelo deputado Rubens Bueno do Cidadania do Paraná, que tinha a urgência pautada para a semana passada, mas que Rodrigo Maia, com outras lideranças, acabaram cedendo à pressão que nós noticiamos, e esse projeto volta a estar em banho-maria. Um projeto que poderia e deveria ser aprovado nesse momento de pandemia do novo coronavírus. Essas são as principais notícias desta manhã. Continue conosco acompanhando tudo no Antagonista, tudo que você precisa saber em meio a esse momento difícil que a gente está passando, mas tenha certeza, vai passar. Um grande abraço e tchau.